Vamos lá, gente. Então a gente vai falar hoje em PNL. Nós vamos falar dos 3 estados principais que nós atingimos durante o dia. Vamos falar nos filtros que a gente desenvolve para fazer uma percepção do mundo. Quais são esses filtros? Como é que a gente desenvolve esses filtros? Vamos falar de percepção, que é o que acontece, a realidade, a nossa percepção versus a realidade. Vamos fazer diferente, né? Porque acho que todo mundo tá aqui para seguir uma rota um pouco diferente, para fazer alguma coisa diferente, porque fazendo a mesma coisa a gente não atinge resultados diferentes. Nós vamos descobrir aqui, nós vamos colocar umas perguntinhas que a gente adora trabalhar com pergunta, a Anne e eu. Quem eu sou, o que eu quero, para onde eu vou, né? Todos esses questionamentos, o que eu não quero também é muito importante. Pratique bons hábitos, tem um B ali que era para ter escrito bons, mas então é bons hábitos. Agora pergunte-se e mantenha o foco, que vai ser a finalização. Então vamos falar sobre PNL. PNL é uma atitude, tá? Ela é caracterizada por uma sensação de curiosidade, aventura, desejo de aprender habilidades. Na verdade, o que eu acho de a PNL para mim é a habilidade de aprender habilidades. Então eu acho que a gente tem que ter a habilidade de aprender, reaprender e desaprender. E isso está muito ligado à neurociência, que é formação de caminhos neurais, trilhos neurais, novas trilhas neurais, apagar as trilhas antigas de hábitos que a gente não gosta mais. Então a PNL, ela trabalha com... Eu posso dizer assim, eu gosto de dizer que ela é habilidade para desenvolver habilidades, tá? E ela é um meio muito assertivo de comunicação. Quero perguntar para vocês uma coisa, a música que tem no fundo tá atrapalhando? Tá. Ótimo, obrigada, porque é que eu liguei uma música antes aqui e ela tá rolando, se vocês não ouvem, melhor. Então, é isso. A PNL é uma oportunidade inédita de ver a vida como uma rara oportunidade de se aprender, tá? Então, eu acho eu li o inédita antes aqui. Então, na verdade, a PNL, pra mim, foi a melhor ferramenta descoberta até hoje. Esse curso não vai ser sobre PNL, nós vamos falar da PNL como ferramenta para vocês entenderem. Porque como eu disse hoje de tarde, eu tava falando, para mim as coisas têm que fazer sentido, né? Por que que isso vai me ajudar? Aonde isso vai me ajudar? A PNL é comunicação assertiva, é desenvolver habilidades, é saber que se uma pessoa pode fazer, eu também consigo. Basta que eu replique os mesmos passos que ela fez, tá? Então a PNL é a ferramenta mais poderosa que eu conheci nos últimos tempos, de alinhamento para fazer uso da minha inteligência emocional. Ela é uma metodologia baseada na pressuposição que todo comportamento humano possui uma estrutura. E ele possui uma estrutura, né? É o famoso assim, o que você faz antes de fazer alguma coisa. Tudo tem um começo e tudo tem um gatilho. E descobrir os gatilhos que nos fazem agir de forma que a gente quer ou da forma que a gente não quer é muito importante. Então, por isso, descobrir a estrutura do nosso comportamento é muito importante, tá? Então, ela pode ser modelada, aprendida, ensinada, modificada, reprogramada, entre aspas. A maneira de saber o que será útil e eficaz são as habilidades de percepção, ou seja, como a gente percebe o mundo. Quando eu comecei nessa jornada de autoconhecimento, que eu conheci, que eu fui apresentada para a PNL com nome e sobrenome, porque quando eu comecei a estudar programação neurolinguística foi com 14 anos de idade, já se passa de 30 anos que eu estudo isso, só que eu não sabia o nome. Eu lia livros a respeito, só que não tinha a nomenclatura programação neurolinguística. Era Lauro Trevisan, que era um padre aqui de Santa Cruz, eu lia muito Lair Ribeiro, ouvia as fitas dele e tudo mais. Então eu já tinha um conhecimento do que era sem saber o nome. E quando eu fui apresentada saber o nome do que era programação neurolinguística, eu fiquei pasma, porque em 15 dias eu mudei um comportamento na minha vida
que me acompanhou pelos meus 40 e todos os anos, que é ser bélica. Eu havia já olhado para dentro de mim e visto algumas coisas que eu queria mudar. Uma dessas coisas é ser bélica. Eu gostava muito de uma briga. Não vou dizer que hoje eu desgosto, tá? Eu continuo achando uma briga uma coisa muito interessante. Mas é desgastante demais, tu desgasta uma energia muito grande e o ganho com essa coisa não é tão grande assim. Então eu fui lá, fiz os meus primeiros 15 dias, né? Lá no Practitioner ainda. E já aí dentro daquele autoconhecimento eu fui provocada. No momento que eu estava introduzindo, eu fui provocada no último grau que em outros momentos da minha vida eu teria feito. Bom, eu tinha montado num porco, a Manu que adora essa minha expressão, mas eu teria montado num porco, chamado pra briga, cuspido no chão. E aí eu peguei o telefone, porque a pessoa me mandou uma mensagem deste tamanho, me chamando de tudo que vocês possam imaginar. Eu mandei uma mensagem para ela dizendo assim, na verdade eu liguei o áudio para xingar, para dizer, sua filha dá isso, porque você não sei o que, todos aqueles nomes que eu sei decor. E eu respondi para ela de uma forma que quando eu desliguei o telefone, eu disse, mas eu fui possuída, só pode ser, eu fui possuída por alguém, porque eu não acredito que eu respondi desse jeito. Eu só olhei pra ela e disse assim, fulana, muito obrigada por tudo que tu disse, porque tu estás defendendo uma pessoa que eu amo, e tu defendendo uma pessoa que eu amo, eu não tenho como discutir contigo. Quanto a o que ele vai fazer, ou o que eu vou deixar de fazer, tu vê com ele, se ele vai fazer ou não, porque eu vou estar apoiando ele, e pra ti eu só tenho a te agradecer essa ira que tu falou comigo, porque tu tava defendendo o meu filho. Cara, sério, quando eu desliguei o telefone, eu disse, não, quem é essa pessoa que se apossou de mim? Isso em 15 dias, conhecendo a ferramenta da PNL. Por isso eu vou dizer pra vocês, é poderosa demais. A Jace, que me conhece já de outros carnavais, sabe do que eu tô falando a respeito da minha personalidade. Então a PNL, o estudo da PNL, das suas técnicas, de tudo que ela tem a oferecer, que é um estudo baseado em neurociência, mas ela não é uma ciência, estudo de comportamento humano dos outros, mas principalmente para autoconhecimento, me fez melhorar assim, ó, sabe aquele salto quântico que tá muito na moda as pessoas dizerem? Um salto quântico na minha vida em relação ao empoderamento, ao sucesso, à minha realização, à minha felicidade, etc, etc, etc. Então fica a dica aí dessa ferramenta para quem quiser saber mais depois. Então, ela é uma tecnologia que ela evoluiu, né? Na verdade, ela foi lá pelo Bandler, o Richard Bandler. Na verdade, se eu disser para vocês que a PNL ela é da época um pouquinho antes de Jesus Cristo, tinha um filósofo, e eu já lia, eu gostava muito de filosofia, filósofo chamado Sêneca. Se vocês lerem as frases do Sêneca depois de conhecer PNL, vocês vão dizer, cara, foi ele que inventou a PNL. Mas eu acho que não, eu acho que a PNL deve ter sido inventada pelos extraterrestres, mas nos anos 70, o Richard Bandler, que foi o cara que quis patentear a programação neurolinguística, até acho que esse nome é patenteado por ele. Eu fiz o curso, a minha licença é assinada pelo Bandler mesmo, né? Que seria o pai da programação neurolinguística no planeta agora, porque ele tirou para si. Ele chegou à conclusão que estudava, eu não concordo 100% com o que ele disse, mas ele chegou à conclusão que ele estava trabalhando morando com um psiquiatra, e ele olhou muitos livros falando sobre doenças, falava sobre vários livros de doença, esse livro fala da doença tal, e ele começou a ler a biblioteca inteira do cara, ele estava morando de favor para um psiquiatra, e disse assim, mas onde estão os livros que falam da cura? Por que aqui só tem livro de doença? Porque se eu ler toda essa biblioteca, eu vou aprender como deixar alguém doente. Cadê o livro que fala de como se cura as pessoas? Aí ele resolveu fazer um estudo com problemas das pessoas. Pessoas que conseguiram se curar do tabagismo, né? Porque o tabagismo, o vício é uma pseudo-doença, né? Então, pessoas que... ele colocou um artigo no jornal e pediu pessoas que tivessem problemas, os mais variados problemas, problema de relacionamento, ansiedade, violência, qualquer problema que a pessoa viesse e que tivesse saído dele.
né, que tivesse conseguido dar a volta por cima. Ele pagou essas pessoas para fazer essa pesquisa. Essas pessoas iam lá e contavam como eles tinham deixado de ser, como eu deixei de ser bélica, por exemplo. Né? Eu contaria o que eu fiz para ser bélica. E ele começou a ver que todo o comportamento de sucesso que essas pessoas tiveram tinha uma estrutura. Elas faziam isso, isso, isso e isso. E ele acabou trabalhando com Erickson, né? Milton Erickson também, que era um psiquiatra, psicólogo, psiquiatra de renome, que era o pai é o pai da hipnose moderna, né? E ele conseguiu juntar tudo isso. E aí foi que ele estruturou os comportamentos de sucesso. Mas a gente também pode fazer engenharia reversa do comportamento de fracasso temporário.